A família Bolsonaro está completamente desesperada e em pânico depois do indiciamento de Bolsonaro no inquérito das joias, porque esse é o pior caso para Bolsonaro. O 8 de janeiro é o mais grave em termos jurídicos, mas em termos políticos, ser condenado por corrupção e pegar a pecha de ladrão de joias é péssimo diante da classe média brasileira, que vai tirar votos de Bolsonaro nesse momento em que ele se afunda politicamente. Fora que os filhos também estão desesperados, porque sem Bolsonaro eles perdem a blindagem natural. Carlos e Flávio tiveram algumas notícias vinculadas com operações financeiras suspeitas, por isso que eles já foram para as redes sociais numa tentativa de criação de uma narrativa de defesa para o Bolsonaro, o que não vai colar. Bolsonaro está desesperado. E na sua opinião, dos inquéritos para Bolsonaro, qual que é o pior para ele politicamente? O quanto o inquérito das joias vai afetar Bolsonaro e o quanto vai afetar também os filhos? Você gosta deles em pânico? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro foi indiciado no inquérito das joias. Finalmente! E agora há todo esse processo que está deixando a família Bolsonaro como um todo, com exceção de Michele, que não se manifestou ainda até o momento da gravação desse vídeo, em um total desespero. A Polícia Federal fechou o inquérito, encaminhou para o Alexandre de Moraes, que vai dar uma lidinha no relatório. Mas as provas são muito robustas e esse relatório será entregue para o Paulo Gonet, que vai decidir se aceita ou não a denúncia contra o Bolsonaro. O Paulo Gonet possivelmente vai ficar em cima desse inquérito por mais alguns meses antes de aceitar a denúncia, porque ele vai ser denunciado e vai ser preso. Bolsonaro tá com a corda no pescoço. As provas são muito fartas e ele deve pegar, só nesse caso, aí uns 10 a 20 anos de prisão, pelo que está sendo dito. Porque ele foi condenado, vai ser condenado por peculato, lavagem de dinheiro e também associação com organização criminosa, porque ele era o chefe de tudo isso. Só que essa denúncia só vai ser aceita depois da campanha municipal, para ninguém falar que tá tendo interferência como os bolsonaristas já estão fazendo. Porque eles estão com medo desse caso. Essa é a verdade. Porque além desse inquérito das joias, o Bolsonaro tem outros inquéritos nas costas. Milícia digital, falsificação de certificados de imunização e o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, em termos jurídicos, ele é o mais grave. O mais grave de todos. Só que para a população, em termos políticos, ele não é o mais grave. O mais grave é o caso das joias. Porque a população brasileira, ela tem uma dificuldade de entender o que é um golpe de Estado. Como está sendo falado que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. É claro que o inquérito das joias não vai afetar em absolutamente nada os bolsonaristas fiéis, mas afeta a classe média. Porque se a população brasileira tem dificuldade em entender o que é um golpe de Estado, a população brasileira sabe muito bem o que é corrupção. A população brasileira entende que Bolsonaro pegou um item que não era dele e tentou vender para embolsar o dinheiro. Então Bolsonaro perde aquele argumento que ele falava: eu tenho muitos defeitos, mas honesto eu sou. Honesto nada. Porque agora vai ficar comprovado que Bolsonaro roubou as joias e as vendeu. Para a classe média, isso é destruidor. Muito destruidor. Porque como que o país está muito polarizado, cada voto conta. E a classe média olha para Bolsonaro, mesmo tendo ali os seus problemas com o Lula, e fala: pô, mas esse cara aí roubou joia, ladrão de galinha. Então, ao invés de migrar para o Lula, a classe média pode até migrar para Tarcísio, abrindo espaço para outros bolsonaristas. Ele está destruído. Por isso que, rapidamente, depois do indiciamento, e aí, o dia de ontem também foi um dia desastroso, né? Porque primeiro busca e apreensão, final para a coleta de provas sobre o inquérito do certificado de imunização. E no final do dia, Bolsonaro indiciado. Então os bolsonaristas, principalmente os bolsonaristas mais próximos ao presidente, foram para as redes sociais para tentar desacreditar a Polícia Federal e fazendo associações, né, a respeito do Bolsonaro, do Lula e de crimes do passado. Por quê? Porque eles estão querendo uniformizar todo o discurso. E não somente a defesa do Bolsonaro. Eles querem educar para os bolsonaristas como reagir na hora que houver um embate contra um petista, ou contra um apoiador do Lula, ou contra um detrator do Bolsonaro. Ah, a Polícia Federal está sendo aparelhada. Ah, o Lula liberou de verbas para a Polícia Federal dias antes do indiciamento do Bolsonaro. Todo mundo sabia que Bolsonaro seria indiciado. Que conversa fiada. Ah, o Lula tinha presentes, como o Sérgio Moro tentou defender. Um argumento mais ridículo do que o outro. Os filhos do Bolsonaro, por sua vez, estão desesperados. Tanto o Flávio quanto o Carlos. Porque dias antes também,
talvez na véspera do indiciamento do Bolsonaro, saiu reportagem no ILC, ou ICL, eu sempre esqueço o nome, da Juliana Dalpiva, que trabalhou no UOL, falando que o Carlos, ele sacou valores em espécie de um cofre horas antes de quitar um apartamento, um imóvel. E o Flávio Bolsonaro quitou a mansão quitando à vista. Porque se tá à vista, ele foi lá, desembolsou 3 milhões e quitou a mansão dele. Que história é essa? Sempre operações muito suspeitas. Como que ele tem esse valor? Qual que é o trabalho do Flávio? Ele é advogado, mas ele advoga. Quais são as causas dele? De onde saem esses valores? Saem esses valores do Flávio Bolsonaro? Então, com o Bolsonaro preso e indiciado, perde-se a blindagem diante dos filhos, para os filhos. Fora que o Flávio também agora vai ter outros problemas com os desdobramentos do caso Marielle Franco, com as investigações e escrutínio que vão acontecer ali em Rio das Pedras, onde o Flávio também tem negócios obscuros com o capitão Adriano, ao que tudo indica. Então eles estão em um completo pânico. O Flávio, por exemplo, veio com uma mentira dizendo o seguinte: ah não, uma comissão de servidores deu o respaldo e deu o entendimento, autorizou a venda dos itens, dos presentes que Bolsonaro recebeu. Mentira, falso. Sabe por que é falso? Porque nós temos declarações, documentos, assinaturas do pessoal da Receita Federal falando por Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia, o seguinte: se esses são itens da União que Bolsonaro recebeu em viagem, você não precisa declarar o imposto. Você tem esse documento, que basta você assinar esse documento, declarar que essa joia vai direto para o acervo presidencial. E o próprio gabinete adjunto de documentação histórica falou para o Mauro Cid: olha, Cid, não são itens personalíssimos, você não pode vender. Então Bolsonaro sabia disso tudo. Não adianta querer desacreditar a Polícia Federal. Flávio, teu pai é um ladrão de joia, cara. Não adianta. Tava lá. E o Carlos querer falar, é Polícia Federal do Lula, ai não sei o que tem, ai que vergonha da Polícia Federal. Vergonha essa de vocês querem roubar joia. Olha, Bolsonaro ele é tão insignificante que nem a corrupção direito o cara sabe fazer. Nem a corrupção direito o cara sabe fazer. É impressionante. É como o Ciro Gomes falou, é ladrão de galinha, o cara pegava nota, dava nota fria pra reembolsar gasolina. Patético. Ridículo. E agora o Carlos também tá com medo, vai ficar de chororô, fica desesperado. Carlos, faça-me um favor, né? Ficou postando um monte de coisa tresloucada para desacreditar a Polícia Federal. E o pior de tudo é o Sérgio Moro. Cara, como que Sérgio Moro passou em concurso público? Moro que fez uma defesa muito da sem vergonha. Muito da sem vergonha. Porque ele não tá nem aí pro Bolsonaro. Visivelmente tá nem aí pro Bolsonaro. O que ele quer fazer é acenos para os bolsonaristas. Moro tá dando aqueles tapinhas nas costas, sabe, pra empurrar Bolsonaro pro abismo. Porque ele falou o seguinte: na época da Lava Jato, o tratamento com o Lula foi diferente. Sacana. Sacana. Porque quando o Lula recebeu os presentes, foi antes de 2016, quando o Tribunal de Contas da União determinou o que eram itens personalíssimos ou não. Na época que estava rolando toda a história da Lava Jato, havia essa questão dúbia a respeito do que era um item personalíssimo ou não. O que é um item personalíssimo? Um item dado para a pessoa, como por exemplo, uma água. Olha, o Bolsonaro recebeu essa água de presente lá do Sheik, porque é uma água de uma fonte, não sei o que lá das contas. Isso ele pode consumir, ele pode tomar, porque é um item de baixo valor. Agora, um presente, um relógio de milhões? Ou de milhares? Então, Moro, você pode enganar bolsoísta, mas aqui você não engana não.